e treinador do Atlético Mineiro, muda 2 jogadores na volta para o segundo tempo. E o Johan ficou sem nenhuma marcação nas costas dos 2 volantes do Corinthians. Ele sambou, ele sapateou nas costas dos 2 volantes do Corinthians. Esse é outro laço tático que o treinador adversário, que é o caso do treinador do Corinthians, o Thiago Nunes, não conseguiu enxergar. A manifestação dele depois do jogo, ele falou, não, a modificação foi de um jogador para o outro jogador, mas é que era um mais leve. Nada disso, era posicionamento. O treinador do Corinthians conseguiu enxergar que mudou o posicionamento. As jogadas foram forçadas em cima do lateral esquerdo do Corinthians. O Sid Clay sofreu, porque as jogadas eram em cima dele. E foi assim que o Atlético Mineiro construiu a vitória diante do Corinthians. Em 16 minutos, 3 gols. Teve um 4º gol anulado, como diz o Sormani, no Photoshop. Na linha, tem que botar a linha, porque no olho humano do bandeirinha não dá para ver que tem o impedimento do Johan, que também deu passe daquela oportunidade para o Hever. Outro baile, segundo tempo, nossa, teve uma bola do Corinthians no segundo tempo que o Jô chutou e o zagueiro salvou em cima da linha. É verdade, mas depois da bola carambolada dentro da grande área, Aí os meninos que entraram, o Gabriel e o Juan, mostraram que pode jogar mais de quem estava jogando. O Arauz fez um bom primeiro tempo, legal. O segundo tempo sumiu, morreu, não aconteceu mais nada. O Arauz fez um bom primeiro tempo, mas no segundo tempo nada. Nem tripiu, como diz o meu avô Pascoal. Outro bom, mas foi um laço, outro nó que o Corinthians tomou. O Flamengo tomou um laço e o Corinthians tomou um laço no segundo tempo por conta de um treinador que vê um jogo diferente, vê o global diferente. Os volantes não estão saindo, precisam criar um espaço nas costas dele. E ali ganhou o jogo com o Johan em cima das costas dos 2 volantes do Corinthians, sem que o treinador do Corinthians conseguisse perceber. Esse negócio de voltar a ter uma origem, que é a origem do bico para cima, do bico para o lado, para tentar uma vitória na bola vadia, isso já custou ao Corinthians, o ano passado, uma situação delicada. Então o Corinthians precisa repensar. Esse é o formato? Esse é o elenco que vai? Esse é o time que está pronto? É o elenco que vai? Então pode apostar nos moleques, que é capaz de ter uma resposta mais efetiva do que aqueles que estão jogando. O Luan não fez nenhuma falta para o time do Corinthians. Ô, meu pequeno menino, o Thiago Nunes viu evolução no time. É igual o Pascoal com o Fluminense, não ganhou nenhum jogo. Eu vou deixar para ele essa parte evolutiva, né? Eu vou dizer um negócio para você, eu não vi evolução nenhuma. Eu vi no primeiro tempo o Cássio fez milagres, depois do segundo tempo deu azar, falhou em 2 gols, eu acho, mas no primeiro tempo ele fez milagre. Foi um jogo muito louco, mano, porque terminou 2-0 o primeiro tempo e o segundo tempo eu achei que o Corinthians ia tomar uns 5, 6. Deu dó do Corinthians. O Corinthians não conseguia ir para cima, não conseguia criar, não conseguia fazer absolutamente nada. O único alento desse time do Corinthians é o Jô. É o Jô. Só que o Jô joga sozinho, não tem jeito. Mas, ô Benja, se a gente começar a analisar essa partida e falar, quanto foi o jogo? 3-2 pro Atlético no Mineirão. Esse resultado não é atípico. Atípico é a forma como o Corinthians voltou pro segundo tempo. O Corinthians perdeu uma grande possibilidade de poder vencer no Mineirão um dos favoritos ao título brasileiro. Isso daí é fato. O Corinthians, Benja, eu discordo de você, discordo do Pascoal. Falar que o Corinthians não teve uma evolução, se a gente fizer um comparativo do time que estava jogando esse ano, em 2020, antes da pausa aí para respeitar o período da pandemia, com esse time de hoje, é o time que toca mais a bola, gente. Claro que é. O primeiro gol, Benja, se você parar para analisar, é um lance que o Cássio quebra a bola no Arauz, o Arauz dá de casquinha ali para o Sid Clay dividir uma bola com o Guga. É claro que existe uma infelicidade do jogador do Atlético, porém, tem mérito do Sid Clay. Ele acredita na jogada, ele força o erro do jogador do Atlético, porque o Guga só errou porque o Sid Clay estava indo para cima dele. Esse lance aí, ó. O Sid Clay vai para cima dele, acredita no lance, o Hever para, o Sid Clay toca para trás para o Arauz, que vê o Jô chegando, ele cruza e o Jô faz o gol de cabeça. É uma jogada trabalhada. O Pascoal falou erro de saída de bola. Não é erro de saída de bola. É uma jogada construída do Corinthians no qual o Guga errou.
Então eu já discordo dessa análise do Pascoal. O segundo gol do Corinthians, Benja, é uma jogada individual excelente do Matheus Vital. Ele passa por 2 jogadores do Atlético, ele toca para o Jô, que dá o de calcanhar para o Arauz, que finaliza com qualidade também, fazendo 2-0. O Corinthians, mesmo sofrendo no primeiro tempo, com algumas jogadas, inclusive esse lance aí que o Cássio fez uma excelente defesa de mão trocada, e ele já tinha feito uma também que ele sai no pé do jogador do Atlético, mas o Corinthians estava se portando bem, Benja. A gente precisa contextualizar o que aconteceu. O Corinthians estava, dos 5 jogadores defensivos, inclusive o goleiro e a linha à frente dele, o Corinthians estava com 3 desfalques, gente. O Corinthians perdeu o Fagner, que o Michel Macedo não repõe a altura. O Corinthians perdeu o Gil, que o Bruno Mendes até agora também não conseguiu repor a altura. Inclusive é um jogador que está fora de ritmo, não tem talvez a intensidade que o Gil tem dentro de uma partida. E na esquerda, Beija, o Danilo Avelar, o Carlos Augusto, ele marca muito mais do que o Sid Clay. O Atlético Mineiro ele usou e abusou das jogadas em cima do Sid Clay no segundo tempo, Benja. Assim como aconteceu o próprio Guarani na eliminação do Corinthians. Os erros aconteceram justamente pelo fato do Sid Clay não saber marcar. E aí o nosso querido Thiago Nunes, que disse, o Sampaoli ele só trocou peças. Ele quis dizer, trocou 6 por meia dúzia e o Atlético não mudou o estilo de jogo. Claro que mudou. Eu concordo com o Pascoal. O Johan jogou ali numa brecha deixada entre a zaga e o meio-campo. Aquele espaço ninguém conseguia marcar o Johan. E ele usou e abusou das jogadas por ali. O Cássio ele falha nesse gol, Benja, mas o Cássio é um cara que tem muito crédito. O Corinthians não poderia ter entrado em parafuso quando tomou o gol. É impossível, Benjamin, o Corinthians... É impossível não, porque aconteceu. Mas é inadmissível um time tomar 3 gols em 15 minutos. O Atlético no segundo tempo, Benja, ele parecia uma carreta desgovernada dirigida por um caminhoneiro todo tatuado e que passou por cima do Corinthians. Esse foi o Sampaoli. E aí que tá a grande diferença, Benja, do Sampaoli para os demais técnicos do futebol brasileiro. Esses caras que vivem dando chiliques falando, vocês ficam pagando pau para estrangeiro, vocês ficam pagando pau para europeu, vocês ficam falando de argentinos ou de chilenos ou qualquer outro que vem aqui pro Brasil, os técnicos brasileiros ficam melindrados. Mas o Sampaoli provou que ele conhece muito mais de tática do que qualquer treinador brasileiro aqui. Sabe por quê, Benjamin? O Sampaoli não é refém de escalação. O Sampaoli, no time dele, não tem cadeira cativa. O Sampaoli, ele usa o reserva como se fosse titular. E o titular também não tem a vaga garantida. Ele já provou por A mais B, basta vocês verem as escalações que ele não repete. Então isso daí chama-se versatilidade. O Sampaoli é Oda. Esse cara, Benjamin, manja muito. E os técnicos brasileiros, se tiverem humildade, eles deveriam fazer a mesma coisa. Porque enquanto a gente tem o Renato Gaúcho falando... Não entendi. Cuidado que você não fala mais no programa. Você está elogiando demais o São Paulo, hein? Não, mas, ô Sormani, é merecido, cara, é merecido. Porque, por exemplo, enquanto a gente tem o Renato Gaúcho, que eu sou fã também, mas que ele fala, eu não consigo jogar 2 torneios em paralelo, porque eu tenho que priorizar um só, porque meu elenco é isso, meu elenco é aquilo. O Sampaoli, ele trata o reserva como se fosse titular. Ele não repete escalações e quando precisa mexer no time, que se dane, se é com 15 do primeiro tempo, com 20, com 30, ele mexe. Ele não tem medo. Ele erra, como qualquer treinador tem o direito de errar também, mas ele não insiste com erro. Por exemplo, na entrevista coletiva ontem, o Thiago Nunes já falou, não, o Luan para sábado contra o Grêmio ele já volta. Dá licença. O Luan tem cadeira cativa no time do Corinthians, Benjamin. Mesmo no segundo tempo o Arauz tendo ido mal, mas no primeiro tempo o Arauz jogou bem. O Matheus Vital também. É que morreram no segundo tempo, sumiram. E isso passa também pela postura do treinador. É ridículo, cara. O Corinthians foi amassado em 15 minutos, virou purê de batata. Eu leio umas mensagens aqui. O Everton Silva, Benja, aí ele põe assim, contém ironia abaixo. Para de má vontade com o Mano. É lógico que a evolução do Corinthians, mesmo com 2-0 no placar no primeiro tempo, e reforçado com o Luan no banco, não consegue segurar. Fala, pessoal. E aí, tudo bem? Jean Garcia aqui, especialista em vendas online. Quer aprender como que eu faço esse faturamento aqui, ó? 37 mil reais, se você reparar isso aqui em 7 dias, tá? 37 mil reais em 7 dias, detalhe, sem sair da minha casa, só com o meu celular? Pois é, parece loucura, mas é verdade. Clique aqui no primeiro link da descrição que eu vou te ensinar em um vídeo como que você faz para montar o seu próprio negócio na internet, da mesma forma que eu montei o meu. E o detalhe, tá? Qualquer pessoa iniciante com um celular e uma conexão com a internet pode trabalhar com isso, começando hoje mesmo, e quem sabe já pode ter os primeiros resultados hoje mesmo, tá? Clica aqui no link da descrição e eu vou te ensinar como que eu consigo esse faturamento, como que você pode montar o seu próprio negócio online também. Tô te esperando. Abraço.